sei se os irmãos sejam coristas ou não, enquanto estávamos assim, os irmãos puderam parar para meditar um pouco em sua letra, nas promessas que ele relembra que temos. Enquanto os irmãos cantavam, a gente estava meditando na realidade que esse livro fala que nos espera. Ruas de ouro, o rio como que cristal. A realidade de vivemos não imaginando como é a face do Senhor Jesus Cristo, mas estamos convivendo diretamente com Ele, diariamente. A realidade em que os nossos não sofrerão mais, nós não sofreremos mais. Uma realidade onde não vai haver mais trevas, nem dor, nem choro, mas uma realidade de vida e de amor completo diante do nosso Deus. Uma realidade em que não enxergaremos mais como por espelho, não enxergaremos mais com dúvidas, mas veremos face a face, estaremos convivendo com o próprio Deus e tudo nos será revelado. O que hoje nós conhecemos em parte, nós conheceremos plenamente, completamente. Essa é a realidade que nos espera, essa é a realidade que nós cantamos e é a realidade que deve alimentar a nossa esperança a cada momento. Né? Nós vamos meditar nessa noite. Antes eu gostaria só de dividir uma motivação de oração com os irmãos. Né? Primeiro pelos nossos músicos, pelos nossos irmãos do louvor que se esforçam a melhorar cada vez mais. Né? Muitos irmãos, quando vêm visitar a nossa igreja, elogiam o nível de qualidade da música. E isso não é para os irmãos que são músicos, que são responsáveis pelo canto, que são responsáveis pela parte técnica, se inflarem e acharem que vocês são os melhores sobre a face da terra. Mas que os irmãos preencham os vossos corações de verdadeira sinceridade no serviço ao Senhor e entendam que isso tudo é para a honra e glória do nosso Deus e cada vez mais apontarmos para a salvação perfeita que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Né? Esse é o nosso motivo. Gostaria de fazer esse elogio de púlpito, mas com a ressalva para evitar que o ego infle, né? Seja inflado. Parabéns pelos esforços que estão sendo feitos, porque a música dessa igreja fica cada vez melhor para a honra e glória do nosso Deus. Outro motivo é que nós hoje tivemos a notícia de uma conversão. Então os irmãos orem, o nome do jovem é Gabriel, esteve nos visitando hoje pela manhã. Os irmãos então orem pela vida do Gabriel, que decidiu por aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. E já falamos em batismo, ele já aceitou, e se não ocorrer no próximo domingo, deve acontecer no outro. Mas nós sabemos muito bem que quando o indivíduo se aproxima de Jesus, o inimigo vem e tenta fazer um rebuliço na vida dele, né? Então os irmãos orem por esse novo convertido para que ele não abra mão da convicção de fé que ele disse que ele tem hoje, né? Ele confirmou essa convicção diante de mim, oramos juntos ao Senhor, entregando a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Os irmãos orem então para que o Senhor sustente essa nova criatura diante dele. Tá bom? Tenho certeza que a oração da igreja atinge os altos céus, o Senhor ouve e responde conforme a sua perfeita vontade. Vamos então, irmãos, passar a meditação dessa noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 46 a 50 e meditaremos no tema os benefícios de pertencermos à família de Deus. Os benefícios de pertencermos à família de Deus.
diz assim o texto: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Amém. O Senhor Jesus Cristo se refere justamente a pessoas que pertencem a uma família, não é? Quando nós falamos de irmãos, mãe, pai, estamos nos referindo ao quê? Família. São figuras que pertencem à família, não é? Essa semana eu estive um pouco emotivo por várias lembranças que vieram na minha memória. Às vezes a gente vai ficando mais velho também, vai ficando talvez um pouco mais emotivo, não sei, os irmãos têm mais idade, tem que confirmar isso ou não, né? Mas a gente vai adquirindo uma capacidade de meditação melhor, não é? Eu acho que sim, não sei, talvez a agitação da juventude vai passando, né? E a gente vai adquirindo a capacidade de percepção de coisas pormenorizadas que antes nós não tínhamos aquela percepção, aquela parada para a gente pensar assim: poxa, não é que isso é legal, não é que isso é bom, não é? E a gente vai adquirindo idade, vai adquirindo também com a idade a capacidade de fazer essas análises, né? E eu estava pensando, irmãos, estava lendo esse texto, estava pensando em outros textos que nós vamos utilizar aqui. A verdade é que nós pertencemos a um Deus maravilhoso. Quando nós pensamos aqui assim no que nós poderíamos alcançar ao lado desse Deus, Ele vem e excede esse nosso pensamento. Ele nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos. E Ele faz muito mais na nossa vida do que propriamente a gente pode parar para pensar. Convenhamos, a certeza de salvação que nós temos não por mérito próprio, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo e por fé na sua morte e ressurreição, olha, irmãos, já seria bastante, né? Não seria bastante? Se Deus nos desse só essa certeza, só essa promessa, já não seria bastante? Sim ou não? Seria. Mas esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele excede. Ele nos concede muito mais do que pedimos ou pensamos ou possamos imaginar, ou daquilo que já nos satisfaria, né? Já traria satisfação para a gente. Ter a certeza de vida eterna ao seu lado já seria ótimo. Ele excede. Esse texto aqui, ele traz uma certeza tão grande, irmãos, de uma comunhão particular que nós temos em Deus por causa da fé em Cristo Jesus, que é maravilhosa. Os irmãos percebam bem que a família consanguínea do Senhor Jesus Cristo o procurou. E obviamente nós entendemos pelo contexto do texto que Jesus estava num momento de ensino para os seus discípulos. Pessoas estavam ali paradas diante do Senhor Jesus Cristo, querendo receber os seus ensinamentos. E o Senhor Jesus Cristo se vira para aquele que vem trazendo a notícia e fala assim: quem são os meus parentes? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele aponta nesse momento para nós, seus discípulos, e fala: estão aqui,
minha mãe, meus irmãos estão aqui. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim, são os meus irmãos, minha mãe. Ou seja, esses sim são minha família. Isso significa que, espiritualmente falando, o vínculo que nós temos com Cristo é muito mais importante do que o vínculo que ele teve com a própria Maria quando nasceu. Concordam comigo? O vínculo que nós temos com nosso Senhor e Salvador é muito mais importante do que o vínculo que ele teve com o restante de seus irmãos. A Bíblia chama Jesus do primogênito de Maria. Se ele é chamado de primogênito, significa que depois dele vieram outros, né? E por mais de uma vez, esses outros irmãos de Jesus aparecem citados, além dessa vez aqui na Bíblia. Inclusive, 2 deles se tornaram escritores do Novo Testamento, Judas e Tiago. A carta de Tiago, quando nós estudamos, eu lembrei aos irmãos que aquele Tiago ali não era o apóstolo, né? Irmão de João, porque já tinha sido morto por Herodes. Lá em Atos, né? Aparece isso. Tiago aqui era irmão do Senhor, que assumiu o pastorado da igreja, era um dos pastores de Jerusalém. E Judas, aquela carta escondidinha lá antes do Apocalipse, foi escrita por irmão do Senhor. Eles se converteram depois da ressurreição de Jesus, né? Aqui nesse episódio eles não eram convertidos ainda, então buscaram a Jesus para falar sobre alguma coisa. Nós não sabemos o que era, né? Eu costumo falar o seguinte: eu não gosto de ficar conjecturando em cima da Bíblia o que era, o que não era. Eu vou no texto. O que o texto diz é o que nós temos que interpretar objetivamente. E o fato é que a sua família consanguínea foi procurá-lo, e nesse momento aqui Jesus mostra um valor muito maior da sua família espiritual do que a sua família consanguínea. Porque ele preferiu continuar ensinando aos seus discípulos do que receber a sua família consanguínea. Irmãos, o que isso importa para nós? Muito. Porque eu continuo sendo irmão de Cristo. Quando ele se vira para os discípulos e fala: estão aqui minha mãe e meus irmãos, significa que esse vínculo que ele está dizendo, que é adquirido por fé, irmãos, ele não é rompido pelo tempo. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas ele não é rompido pelo tempo. Se hoje nós temos um relacionamento com Jesus de discípulo para com o mestre, significa que nós continuamos sendo a família dele. E quais são os benefícios de sermos família de Jesus? O primeiro deles, nós temos que entender que é o próprio motivo que nos leva a nos tornar família de Jesus. Toda a humanidade é família de Jesus? Claro que não. Claro que não. Toda a humanidade é criatura de Deus. Nós nos tornamos família de Jesus a partir do momento que fazemos a vontade de Deus. Ele diz lá no versículo 50: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Ou seja, nós nos tornamos família de Deus a partir do momento que fazemos a vontade do Pai em nossas vidas. E é uma coisa lógica, né? Se eu faço a vontade do Pai, significa que eu me torno o que dele? Filho. Perguntaram para Jesus, numa certa ocasião, os judeus, e disseram assim: o que fazemos para fazer a vontade de Deus, para fazer as obras de Deus?
E o Senhor Jesus Cristo respondeu de forma muito objetiva, como sempre era, para eles: a obra de Deus é essa, a vontade de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Se nós formos lá em João, capítulo 1, um pouco mais à frente, né? Evangelho de João, capítulo 1, isso fica mais claro ainda. Versículos 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, exemplifica com mais clareza ainda como nós nos tornamos família de Deus. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, se foram feitos, significa que antes não eram. Foram transformados, foram feitos, adquiriram essa capacidade, através do quê? Da fé. Crer na manifestação de fé. Crença é manifestação pura de fé, né? E não para por aí. No 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ou seja, o pertencimento à família de Deus vem através somente de uma forma: de fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus Pai, o qual te adota como filho, é crer naquele que Ele enviou. Pastor, hoje só tem crentes aqui, isso está pregando o Evangelho para mim. Não, deixa eu te lembrar uma coisa: você não crê somente na palavra de Cristo quando você aceita o Evangelho. Concorda comigo? Sim ou não? Viver como servo de Cristo é continuar crendo em suas palavras, em nenhum momento duvidando delas. Não estudamos isso no EBD hoje? Sim ou não? Eu já tinha esquecido, eu já esqueci. Olha que lição maravilhosa nós recebemos hoje. O que ficou marcado para os irmãos? Para mim ficou marcado a incredulidade de Pedro em relação às palavras de Jesus. Jesus atravessando o mar para salvá-los, né? Pedro duvida quando ele diz: sou eu, e fala: se és tu, olha a dúvida aí. Me permita aí perguntar. Duvidou a primeira vez, e duvidou a segunda quando Jesus falou: vem. Estava falando para alguns irmãos hoje de manhã. Se Jesus falou vem, Pedro ia chegar onde? Até Jesus. E se ele não chegou, é porque faltou o quê? Fé. Aí tem um outro exemplo, não é? Quando o Senhor Jesus sobe ao monte para orar. Essa passagem que nós estudamos hoje. Outro exemplo que eu dei é quando Jesus entra com os discípulos no mar de Genezaré, e fala assim: passemos para outra banda. E os discípulos entram com ele. No meio do mar, no mar, começa uma grande tempestade novamente, né? E Jesus estava dormindo. E aí começa aquele alvoroço com os discípulos: Senhor, não se te dá que morramos, vamos morrer, vamos perecer. E acordam Jesus naquele alvoroço, né? E o Senhor se levanta. Quem lembra que o Senhor fala para eles? Homens. Quem falou para eles subirem no barco? Quem falou para eles atravessarem o mar? Então quem garantiria a chegada do outro lado? Jesus. Isso é fé. A nossa parte é só crer na palavra do Senhor. Em qualquer momento nós podemos descrer. E
E a verdade, dentro desse contexto que nós estamos falando, é o seguinte, irmãos: pertencemos cada vez mais à família de Deus quando cremos nas palavras de Jesus. E cada vez mais somos bastardos quando descremos da palavra do Senhor. Pertencemos a essa família maravilhosa quando Cristo fala comigo e eu obedeço. Automaticamente, eu deixo de pertencer quando eu duvido da palavra de Jesus. Porque a vontade do Pai é que creiamos em Sua palavra. Depois lá da transfiguração, do episódio da transfiguração, certamente os irmãos lembram, né? Pedro queria fazer aquelas tendas para Moisés, Elias, né? Para Jesus, aquela coisa maravilhosa. Jesus com seu corpo transformado, glorificado, como é hoje nos céus, apareceu a Pedro, Tiago e João. E ele conversava com Moisés. Talvez eu fizesse a mesma coisa, né? Vamos ficar por aqui, porque essa realidade é maravilhosa. Não quero voltar lá para baixo, não. Vamos ficar por aqui. E aí, de repente, uma nuvem desce do céu e cerca todos eles. E uma voz no meio dessa nuvem diz o seguinte: este é o meu filho amado, ouvi-o. Lembram disso, irmãos? Ouvi-o, dei ouvidos a ele. E eles, atemorizados, caem no chão, com o rosto em terra. Pertencemos, irmãos, à família de Deus, todas as vezes que o Pai fala conosco e nós obedecemos. Pertencemos à família de Deus todas as vezes que Jesus fala conosco e obedecemos. A partir do momento que não obedecemos mais, nós nos desvinculamos dessa maravilhosa família. E outra coisa, manifesta o amor de Deus, a sua justiça e a sua misericórdia. Quantos podem pertencer a essa família? Será que nós somos os ultras escolhidos, predestinados nessa vida para pertencermos à família de Deus? Será que somos? Sim ou não? Onde é que os irmãos podem afirmar que não? Ontem eu estava conversando, tivemos a reunião de pastores, né? Um culto muito bonito, inclusive. E eu estava conversando com um jovem pastor depois da reunião e veio me procurar para conversar sobre essa questão, né? Quando você começa a entrar no seminário, vê uma porção de pacote teológico. A gente tem a obrigação de estudar isso, é claro. Só que, irmãos, eu sou submisso à palavra de meu mestre. Eu sou submisso à palavra de Cristo. Não é Agostinho, não é Calvino, que dita o que eu vou fazer da minha vida. É Jesus. Eu não preciso ser uma coisa, eu sou calvinista, eu sou agostiniano, não preciso ser uma coisa nem outra. Eu sou de Jesus. Tanto uma teologia como outra tem problema. E todo problema dessas teologias que confrontam com a palavra de Jesus, eu fico com a palavra de quem? De Jesus. E assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Nós não somos melhores que ninguém. Nós podemos falar assim, que nós somos privilegiados por pertencermos à família do Senhor. Mas não somos melhores que ninguém. E essa graça, esse favor, está disponível a todos. Nós somos, inclusive, instrumento para alcance desses todos. Porque no início do versículo 50, o que o Senhor diz? Qual é a palavra que ele usa aí? Qualquer. Qualquer. Qualquer significa que é algo restrito ou amplo, irmãos. Então não
existe um povo escolhido, separado para pertencer à família de Deus. Qualquer um pode pertencer mediante a manifestação de fé pessoal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O pertencimento à família de Deus, irmãos, ele cria laços que nos unem eternamente. Na verdade, esses laços não podem ser desfeitos sobre dois aspectos. Um aspecto eterno e um aspecto temporal. Esse pertencimento à família de Jesus cria dois tipos de laços. Um eterno e o outro temporal. O eterno se revela quando nós somos chamados de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Co-herdeiro significa que eu sou o que de Jesus? Irmão. A minha irmã de sangue é minha co-herdeira dos bens dos meus pais. Não tem nada. A única coisa que restou foi uma casinha lá em Belfor Roxo, que ela usa a casa lá, que ela mora, é dela a casa. É a nossa herança material. Mas é verdade, irmãos, que nós temos uma promessa de uma herança celestial. No capítulo 14 de João, Jesus diz que voltou para os céus e voltaria para os céus. Naquele momento ele não tinha voltado, mas promete que voltaria para os céus para quê? Vou preparar-nos o quê? Lugar, morada. Vou preparar-nos morada, lugar. Ou seja, existe um edifício me esperando. Não importa que se eu more hoje, rua, caia, já não exista mais de hoje para amanhã, mas existe uma morada eterna, garantida e esperando. Isso é herança de Deus, meu Pai, garantida por quem? Por Jesus. Interessante, né? Jesus subiu aos céus, e se nós pararmos para meditar nessa palavra, para preparar morada para cada um de nós. E ele diz assim, e vocês vão me ver novamente, nós vamos estar juntos lá, porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Vocês vão estar também. Essa herança cria um vínculo entre nós. Vocês irmãos já pararam para pensar nisso? Eterno. Eu espero que não haja isso aqui nessa igreja, né? Espero mesmo. E pelo que eu vejo, realmente não tem. Mas eu já vi algumas igrejas, eu não gosto do irmãozinho fulano de tal. Eu não gosto da irmãzinha fulano de tal. Ah, não gosto não. Como é que você vai conviver com ele no céu? Aí eu evito de tudo quanto é forma a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal. E como é que você vai evitar na perfeição do céu? É bom rever esse procedimento. Porque, irmãos, esse laço que nós adquirimos por pertencer à família de Deus é um laço que não fica aqui. Nós podemos ser vizinhos de porta lá no céu. Quem vai arrumar isso não sou eu, é o Senhor. Quem vai ser o seu vizinho de porta? Pode ser qualquer um dos irmãos aqui. Quem vai arrumar isso é o Senhor. Então é loucura nós vivenciarmos aqui essa comunhão pela metade. Sem o amor de Deus nos conduzir, é loucura isso. Porque o vínculo que nós somos unidos, essa parte desse vínculo é eterno e não vai morrer aqui. Talvez meu pai já partiu declarando a fé no Senhor, minha mãe também, mas se um pai e uma mãe que tem um vínculo conosco, forte ou fraco? É
Claro que é forte, não é? Mas se eles não crerem no Senhor, você sobe e eles ficam. E você vai habitar nos céus, não é com seu pai, com a sua mãe, vai habitar com seu irmão. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? É um vínculo eterno, não é desfeito. Mas esse vínculo não é só eterno. Eu falei que existem duas partes, né? Existe um vínculo também aqui. Uma coisa muito bonita, abram suas Bíblias. Ontem, a Ana preparou uma palavra, quando a família nos visitava, sempre fazemos cultos em nossos aniversários. Nenhum aniversário nosso, por mais simples que seja, fica sem uma meditação, fica sem louvor, fica sem adoração do Senhor. Mas abram suas Bíblias no Salmo de número 68. Olha o que diz os versículos 5 e 6. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em quem? Em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra santa. Deus faz com que o órfão habite em família. Deus concede um lugar onde a possibilidade do abandono da família consanguínea não pode acontecer. Que mesmo que aconteça o abandono da família consanguínea, Deus nos coloca numa família e nós somos abraçados. Quantas histórias da Bíblia não mostram isso? Quantas histórias hoje não mostram isso? Quantas vidas após a declaração de fé do Senhor Jesus Cristo são abandonadas pelos seus amigos, pelos seus parentes, só porque disseram assim: não, agora eu pertenço a Jesus e eu não faço mais a mesma coisa que você faz. E esses nossos irmãos são excluídos de família. Mas Davi fala no Salmo 27: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. E sabe o que ele está falando? Está falando da igreja do Senhor. Nós passamos a pertencer a partir do momento que manifestamos a fé em Jesus, obedecendo ao Pai. É isso aqui. Ana estava lembrando ontem na meditação, e eu preciso me segurar um pouquinho. Os irmãos sabem quantas pessoas vieram da minha família consanguínea, da minha consagração pastorada aqui. Sabem quantas pessoas? Ontem, antes de ontem, nós fizemos o culto na sexta-feira. Sabe quantas pessoas da minha família consanguínea estavam reunidas em casa comigo, louvando a Deus e agradecendo por mais um ano de vida que eu fiz? Quantos irmãos acham? Eu tenho uma irmã viva, eu tenho primos vivos, eu tenho tios. E isso aconteceu gradativamente a partir do momento que me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor multiplicou a família. Eu lembro como se fosse hoje. No momento da minha consagração, eu pedi assim, que minha família fique de pé nesse momento. Aí a família Albuquerque ficou assim, meio, levanta ou não levanta? Eu falei: são vocês mesmos, são vocês aqui. São vocês mesmos.
E a família da igreja deveria levantar, porque o Senhor é que nos insere nessa realidade. Ele faz aqueles que são órfãos, e órfãos aqui, irmãos, não é só fisicamente, não. É aqueles que se tornam órfãos porque são abandonados, porque declaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Elcio, quando se converteu, foi abandonado, porque ele foi expulso de casa pela ex-esposa. Essa realidade, irmãos, não é uma realidade distante da gente, não. Jovenzinhos lá do Nordeste, no norte do nosso país, quando se convertem de uma família muito tradicional, Priscila esteve pregando o Evangelho lá. Quando se convertem ao Senhor, de uma família muito tradicional católica, o que eles fazem lá? Abandonam o jovem. Não importa que idade tenha, não. O pai ainda fala assim: você está desterrado. E lá no Oriente, como é que funciona no Islã? Sabe como é que funciona no Islã? Se alguém que pertence a uma família do Islã se converteu ao cristianismo, perde tudo. Tudo. Se uma igreja não der telhado, teto, para esse indivíduo, ele não tem nem onde habitar, nem onde dormir. Mas graças ao Senhor, existem as suas igrejas, existe a família que é unida pelo sangue de Jesus Cristo. E quando uma coisa dessa acontece, o Senhor providencia uma família. Talvez não seja um órfão consanguíneo, né? Não tenha perdido seus pais, mas por causa da escolha que fez de fé, acaba acontecendo. E o que Deus faz, irmãos? Pega esse órfão e faz habitar em quem? Ronaldo também conta uma história muito parecida, né? Muito parecida e muitos outros. Se a gente for perguntar, muitos outros. Pertencer à família de Deus é isso, é ter essa garantia desses dois laços que não se desfazem. Um laço eterno, mas uma garantia aqui também, irmãos, dessa comunhão, dessa união, cujo vínculo é a fé do Senhor Jesus Cristo. Por último, irmãos, o pertencimento à família de Deus nos garante o cuidado do Pai. É interessante que Jesus fala assim: todo aquele que faz a vontade do teu Pai que está onde? Os irmãos lembram? Voltemos lá, Mateus 12. Meu Pai que está onde? Nos céus. Nos céus. Este é meu irmão e irmã. Ou seja, nós temos um Pai que está onde? Significa que esse Pai está abaixo ou acima de todos? Acima de todos. Eu vou complementar os irmãos. Não só está acima de todos, como cuidando de todos. Nós temos um Pai ao qual nós podemos recorrer a qualquer momento na nossa vida. O pastor Fábio Albuquerque, quando esteve aqui em agosto do ano passado, contou uma história até engraçada, né? Ele aprontava na escola e de vez em quando os garotos queriam dar uns cascudos dele. E ele estava lá num dia que ele estava bem prometido para ganhar uns cascudos. E justamente nesse dia, Tuti Orsino Júnior, né? O pai dele é um camarada da minha altura, né? Ele disse que na época estava com um bigode enorme, militar, chega na porta da escola para pegar ele justamente nesse dia. Aí ele disse que saiu no corredor da escola assim, tirando uma onda, mochila pendurada, né?
estou sob a proteção do meu pai. Eu achei interessante essa história, né? Mas esse pai, apesar de fisicamente parecer muito forte, é fraco frente ao Deus que nos auxilia em todas as nossas necessidades, que ouve todas as petições daqueles que pertencem à sua família. Ouve e responde conforme a sua vontade, o seu amor e a sua misericórdia. Concluindo, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos capacite cada vez mais a lembrarmos de que família pertencemos, como nós adentramos nessa família pela fé, como nós pertencemos dessa família, ouvindo as palavras de Jesus. Que nós tenhamos essa certeza desse vínculo que Ele nos deu, que é um vínculo eterno, é um vínculo de amor que nós temos aqui uns com os outros, que não podem ser rompidos. E finalmente, nós lembremos que nós temos um Pai cuidadoso por pertencermos a essa família, que cuida de cada um de nós, com muito amor, muita misericórdia, muito carinho, muita dedicação, que nós não encontramos em família terrena nenhuma. Que nós possamos louvar a Deus por tantos motivos que Ele nos dá. As maravilhas divinas transbordam em nossas vidas. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos cantar o hino de número 364, depois a palavra está com a irmã Ana. Eu escolhi esse hino porque ele se chama Filhos de Deus e nos lembra justamente os benefícios que temos por pertencermos à família do Senhor.